Beleza? Então, após destacar tudo isso que foi falado aqui, de barras de tendência, de dojis, etc., ele fala o seguinte: o controle de uma barra de tendência será maior se essa barra tiver um tamanho maior do que as últimas 5 ou 10 barras anteriores. Eu mencionei isso para vocês aqui acima. Aqui, ó. Mencionei isso para vocês aqui acima. Por quê? Em muitos casos, as pessoas veem uma barra com corpo mais dentro do tamanho médio e acham que aquilo ali é uma ótima barra de tendência. E não é. Uma barra de tendência ideal, ela precisa apresentar um corpo, tá, gente? Não adianta ela ter um pavio imenso. A gente está falando do corpo. Um corpo maior do que as últimas 5 ou 10 barras anteriores, né? A média ali é visual, gente. Não precisa ficar medindo, tá? É visual. Viu uma barra muito exagerada ou uma barra de tendência muito curtinha, não funciona para a tua ideia de tendência. Não funciona mesmo, tá? Não é nada funcional. Ok? Então aqui a gente consegue visualizar a ideia de tendência, a ideia de lateralidade, a ideia de clímax, no caso uma exaustão, uma possível reversão ou até clímax consecutivo, só analisando as barras. Eu tenho barras sobrepostas. Essas barras funcionam, por exemplo, barra de alta, barra de baixa. Pô, são barras de tendência, não são? São. Mas isso aqui é funcional para mim? Não, por quê? Porque eu estou numa lateralidade. 2 ou mais barras sobrepostas já indicam uma lateralidade. Então não ache que a vida é mágica e você vai só analisar barras de tendência, vai entrar nelas e você vai conseguir entender se elas são climáticas ou se elas são impulsivas. Porque isso não existe. Você vai precisar analisar contexto. Isso aqui é só o 2º capítulo do livro. É só para você ter uma ideia de como o Brooks vê as barras. Porque você vai usar daqui a pouco isso aqui lá na frente. Então você precisa estar com esse contexto bem amarradinho, esse conceito bem amarradinho. Bom, vamos lá. Então ele fala aqui do controle da barra quando ela é maior do que 5 ou 10 barras anteriores. É um bom controle com o deslocamento da abertura e do fechamento. E sem pavios acima das barras de alta ou com pouco pavio. E sem pavios abaixo da barra de baixa ou com pouco pavio. Ok? Bom, sinais de compra em tendência de baixa. Ele agora elucida para vocês que em tendência de baixa eu posso ir apresentando pequenos sinais de compra. Quais são esses sinais? Principalmente, pessoal, caudas abaixo das barras de baixa. Ou seja, se eu tô caindo e as minhas barras elas estão com esse comportamento, ó, minhas barras de queda, elas estão com esse comportamento, é sinal que eu estou apresentando caudas abaixo. O que isso significa? Que tem gente comprando abaixo de barras. Lembre-se, o player forte ele não compra de uma vez, ele vai comprando um pouquinho em cada pedaço, um pouquinho em cada região. Então, numa tendência de baixa, esse tipo de sinal de caudas abaixo das barras de baixa são perigosos, são sinais de compra, são compradores atuando de maneira, vamos dizer, escondida, ok? Outro tipo de sinal de compra em tendência de baixa, barras de reversão de alta. Eu não posso estar caindo e do nada começar a apresentar barras assim de reversão. Aí eu venho e continuo caindo. Aí venho e apresento barras de reversão de alta. Não posso, se é uma queda consistente, eu não posso ter esses pavios aqui, gente comprando, eu não posso ter força compradora entrando, ou seja, revertendo certas barras, botando barras de alta. Não posso. Então isso aqui também é um sinal de que essa queda está cansada, ela está acabando e o pessoal está comprando nela. 2BR, o que é o 2BR? Eu tenho uma barra de queda
E logo em seguida eles me colocam uma resposta, ou seja, eles me colocam paralelo à barra anterior uma barra de alta. Isso é um 2BR, ou seja, duas barras sobrepostas, uma do lado da outra, de tendência. Então 2BR numa tendência de queda também não é legal. Então nós estamos falando de caudas abaixo de barras de queda, sinais que estão comprando, barras de reversão aparecendo e 2BR aparecendo. Isso pode ser sinal de que uma tendência de queda está cansada, está acabando, existem compradores atuando. E o oposto também é verdadeiro, né, pessoal? No caso de uma alta, eu não posso ficar vendo barras de alta com muita cauda acima. Aí eu não posso ficar vendo barras de queda de reversão. Eu não posso ficar vendo 2BR no caso de queda. Esse tipo de coisa não é bom para uma tendência de alta. Por quê? Porque os vendedores estão atuando nessas regiões e mostrando que existe uma força. É exatamente igual a essa daqui, só que para cima, do lado oposto. E características invertidas, obviamente, né? Se eu estou comprando abaixo de barras, a minha barra está subindo. Se eu estou vendendo acima de barras, a minha barra deixa a cauda acima, está descendo. Ok? Bom, clímax não significa reversão. Já falei isso várias vezes e ele repete muito isso. Apenas um deslocamento muito rápido. Eu preciso de um clímax para caracterizar uma reversão? Sim, mas não necessariamente todo clímax vai virar uma reversão. Entendam isso de uma vez por todas. O clímax nada mais é do que um deslocamento muito rápido. Seja ele por vendedores ou compradores fracos entrando, seja ele por um vácuo, seja ele por um gap que tenha deixado, seja ele até por um impulso. Toda barra de tendência ela é climática. Não necessariamente esse clímax é exaustivo, ou seja, não necessariamente ele gera uma reversão, mas toda barra de tendência é um clímax. Então não entenda o clímax só como uma reversão. Entenda ele como um deslocamento rápido com um corpo muito amplo, maior do que a média das barras. E sim, ele pode gerar uma reversão. É diferente de ele significar uma reversão. Ele destaca muito isso e tenham isso também muito bem mapeado e anotado aí na cabeça de vocês, para que quando você opere, você não ligue uma barra grande a um clímax e não ligue um clímax a uma reversão automaticamente. Os dojis são uma lateralidade de uma barra só, ou seja, quando eu tenho um doji formado, seja ele com corpo de alta, de baixa, independente da ocasião, eu tenho uma lateralidade de uma barra só. Ou seja, eu tive um equilíbrio das forças. Eu tive gente vendendo em cima e eu tive gente comprando embaixo. Eu tive um equilíbrio na força e o preço parou no meio. Então ele chama todo o doji de uma lateralidade de uma barra só. Ok? Então, tenho ausência de corpo, negociação do preço ficou equilibrada. Eu posso muito bem, numa barra assim, ó, nesse comportamento, desci, subi, desci, parei no meio. Isso aqui, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, pode ser um doji no gráfico de 5. Então, se eu tenho deslocamento horizontal do preço, se o meu preço não saiu do lugar, ele pode ser denotado como uma lateralidade de uma barra só no 5 minutos. Por isso que ele diz que nos 5 minutos, que é o nosso gráfico operacional, um doji é uma lateralidade de uma barra só. E para finalizar o capítulo aqui, antes da gente ir para a análise das figuras, ele fala que uma série de dojis com preço de fechamento deslocado, aí sim significa tendência em vigor. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, muitos dojis de queda deslocando o fechamento, ou seja, com fechamentos sempre mais baixos do que os fechamentos anteriores,
com deslocamento vertical, isso acontece, tá, gente? Isso aqui não é só exemplo de livro, não. Isso acontece muito. Quando você vê esse tipo de comportamento, apesar de ser em dojis, eu consigo ver deslocamento. Apesar de ser em dojis, eu consigo ver tendência. Então, se eu tenho mínimas, em sua maioria, sendo renovadas, nesse exemplo, e se eu tenho fechamentos sendo renovados, ou seja, meus fechamentos não se sobrepõem, eu tenho um deslocamento de preço, mesmo que feio, entre aspas, esses dojis significam uma tendência em vigor. E acredite, se eu não tenho barras exageradas, essa tendência é muito forte. Isso acontece muito. As pessoas não entram, não operam, achando que isso aqui não vai dar em lugar nenhum. E isso aqui vai só estopando compradores, o pessoal vai só saindo, e o preço com deslocamento vertical do preço vai fazendo com que você fique com medo de entrar porque está caindo, mas não entre porque é doji. Opere isso aqui como uma tendência, porque isso aqui num tempo gráfico menor gera deslocamento vertical e é uma tendência. Você precisa descer novamente o tempo gráfico? É óbvio que não. Você não precisa descer o tempo gráfico. Você consegue visualizar esse deslocamento pelos fechamentos, pelos corpos dos dojis. Se eu tenho deslocamento, se eu tenho deslocamento de mínima, eu estou em tendência. Então aqui a gente fecha os principais tópicos aí do capítulo. Eu vou partir agora, vou abrir aqui o gráfico do livro para a gente estudar junto o gráfico do livro. E a gente vai ver os principais exemplos dele dentro de tudo que foi passado aqui nesses conceitos. Vamos lá?